Olá, chavalos do gaming, tudo bem convosco? Espero que sim. Bem, eu venho aqui neste vídeo falar de algo, né? Pois, normalmente costuma ser assim. É uma história. Como vocês veem no título, o título é qual é o melhor Super Mario de sempre, mas nós vamos chegar a esse ponto mais tarde. Eu vou-vos começar por uma história. Desde que era criança que gosto de tudo que envolve videojogos, mas houve um personagem que sempre me acompanhou, que era o Super Mario. Meu pai tinha quase todas as consolas que existiam na altura, desde PS3, a Xbox 360, a Wii, GameCube, PSP, DS, entre outras. Eram muitas, vá. Mas eu vivia com a minha mãe, então o meu pai deixava que eu ficasse com a consola mais antiga para jogar quando eu estivesse na casa dele, sendo a consola mais antiga a GameCube. A consola tinha alguns jogos divertidos, lembro-me de Metroid, eu sei que tenho uma foto, mas agora não encontrei, com a caixa do Metroid Prime. Tinha Star Fox Adventures, entre outros jogos. Como tinha referido antes, o Mario sempre me acompanhou. Para ser mais preciso, desde os meus 2 anos de idade. Seja no Galaxy, Paper Mario, Mario Bros, ou até mesmo Mario Strikers, ou ténis. Ele estava sempre lá. Eu vestia-me dele no carnaval. Até há uma história que a minha mãe está sempre a contar, em que eu disse à minha educadora de infância que o meu nome era Mario, e ela depois atrapalhou-se com a listagem das crianças, porque não tinha lá nenhum Mario. Ele era quase como um melhor amigo. Vocês devem se estar a perguntar, então, mas o título do vídeo não era o melhor jogo do Super Mario? Ninguém perguntou nada disto a este gajo. E vocês têm razão. Mas vamos chegar agora mesmo ao ponto. A GameCube era a única consola que eu tinha em full time. E o único jogo do Mario que eu tinha para a GameCube era nada mais, nada menos que o infame Super Mario Sunshine. Era de longe o meu jogo preferido. Mesmo que eu tinha hipótese de jogar outras consolas e jogos, se pudesse escolher continuar a jogar ao Sunshine, era o que eu faria com todo o gosto. E vocês perguntam, isso quer dizer que na tua opinião o Sunshine é o melhor? Não, mas sim. É por isso que tens que embarcar neste vídeo para perceber. Super Mario Sunshine, ou apenas Sunshine, para não repetir o mesmo nome 50 vezes, é conhecido por várias coisas, sendo elas como o jogo mais difícil e frustrante dos jogos do Mario oficiais, o jogo com mais bugs ou glitches, ter a pior câmara da franquia, ou, como eu não me poderia esquecer, as mecânicas mais estúpidas de sempre. Ainda todos os pontos por ordem, a dificuldade é principalmente, para um jogo que é suposto ser aberto para toda a gente, especialmente crianças, é demasiado difícil. Níveis que são praticamente impossíveis. Vem à minha cabeça agora a máquina de Pachinko, andar de barco no vulcão com um dos piores controlos que alguma vez experimentei, puzzles que são difíceis não pela sua complexidade, mas pela estupidez das físicas do jogo, os bugs e os glitches que te fazem cair no void mesmo quando claramente saltas no sítio certo, a câmara que muitas vezes não te deixa ver para onde te atiras, ou nem ver onde estás sequer. Chega a ser pior do que a do Mario 64, que tinha que ser controlada por botões, sendo honesto. Lembro-me de que para aceder ao nível da Noki Bay tinha que entrar num círculo e olhar diretamente para o sol, sendo que o jogo nunca me diz em qualquer momento como trocar o ângulo para olhar tanto para cima, e nem que eu tenho que olhar para o sol para entrar nesse nível. Logo tenho que descobrir eu sozinho. Acerca das mecânicas, vou deixar-vos apenas isto. Quando falei do nível que para entrar vocês tinham que olhar para o sol, a única pista que o jogo vos dá é se falarem com os NPCs. Algo que normalmente não é necessário em jogos do Mario. Aliás, eu nem me lembro se os NPCs nos jogos antes do Sunshine costumavam falar. Não me lembro. Mas o facto de terem de falar com os NPCs
para lá chegarem, apesar de ser estúpido, atira-nos diretamente para as partes boas do jogo. Todos os jogos mainline do Mario têm algo em comum. O Mario tem de salvar a princesa Peach. Esse é o plot em todo o santo jogo. Ou será que é mesmo? Em Super Mario Sunshine, Mario, Peach e os Toads vão de férias para a Ilha Delfino, que é nada mais nada menos o ponto mais importante do jogo. Não o Mario ou o Peach, sendo a Ilha Delfino um sítio e não um personagem. Vou explicar o meu raciocínio agora mesmo. Quando o Mario chega ao aeroporto, depara-se com um monstro feito de poluição? Acho eu nem sei o que é isto. E com a ajuda do seu novo amigo Flood, consegue derrotar o monstro. Flood vem para substituir os power-ups, sendo a nova mecânica. E este foi um grande motivo de crítica, principalmente para os fãs do anterior main game, o Super Mario 64. Até o salto longo foi trocado pelo jetpack de água do Flood. Isto faz bastante sentido, visto que toda a ilha está tapada de poluição. O objetivo neste Mario é, neste jogo, limpar toda a ilha com a ajuda do Flood, pois foi condenado pelo tribunal a fazê-lo, porque o suspeito tinha um aspecto igual a dele. O suspeito era nada mais nada menos que Shadow Mario, mais tarde revelado como o filho de Bowser. No entanto, apesar de ser condenado a limpar toda a ilha, o Mario podia apenas fugir e ir embora. Os guardas não o vigiam e os próprios habitantes da ilha não sabem que o Mario é culpado. Mas fugir sem ajudar não está no ADN do Mario. Ele é o maior herói da história dos videojogos, afinal de contas. Se vocês continuam sem perceber porque é que o personagem, sim, eu disse bem, o personagem principal deste jogo é a Ilha Delfino, eu vou continuar a explicação. Em todos os níveis existem piantas, ou Nokia, a população que habita, vá à Ilha Delfino, são as espécies que lá vivem. Ao falarmos com eles, é evidente algo. Eles estão genuinamente a sofrer com os danos causados e com a poluição. E conforme vocês completam estes níveis, a ilha vai voltando à sua forma original. Isto é interessante, porque ao contrário dos outros jogos mainline do Mario, em que os níveis estão preparados de propósito para receber o Mario, ou são construídos pelo Bowser para derrotar o Mario, em Sunshine, Mario e Bowser são apenas visitantes, outsiders, como lhes queiram chamar. Toda a ilha já tem uma história e vida por si mesmo, como no nível secreto em que um pianta está à procura de um pássaro que dá sorte às pessoas, ou em Gelato Beach, em que os habitantes estão tristes porque o pássaro de areia, que só pode ser visto de 100 em 100 anos, não vai pausar na Ilha Delfino por causa da poluição. Então o Mario resolve o problema, tanto que há um nível em que vocês até conhecem o próprio pássaro de areia. Como vocês podem ver, esta ilha, estes habitantes, têm a sua própria cultura, tal como Enoki Bay, onde todos os habitantes fugiram, menos um velho e o seu filho, que tentam perceber porque é que o oceano está envenenado. Estas pessoas e a sua cultura estão genuinamente em sofrimento. E em mais nenhum jogo do Mario, a Nintendo se deu ao trabalho de criar tanto backstory que facilmente pode ser ignorado. Na missão final, podemos ver que o Bowser, que também está a passar férias na Ilha Delfino, estava escondido num lugar seguro, mais propriamente no vulcão, ignorando qualquer consequência que os seus monstros causaram à ilha. O jogo tem uma mensagem que pode ser aplicada na vida real. Por exemplo, os capangas, ou monstros do Bowser, como vos queiram explicar, neste jogo são versões estilizadas dos inimigos do Mario. Logo, eles não pertencem à natureza da Ilha Delfino. No parque de diversões, por exemplo, é possível conhecermos girassóis falantes, que a certo ponto estão a ser comidos por tartarugas comandadas pelo Bowser. Isto é semelhante à vida real, quando um ser humano obriga uma espécie de animal a trocar o seu habitat natural, fazendo com que não só essa espécie sofra, como todas à sua volta. Isto novamente vai ter ao tema da poluição e do ambiente que este jogo nos traz. Tudo isto é facilmente ignorado, principalmente para a maioria dos gamers casuais ou básicos. Eu não estou a dizer que sou ganda pro,
mas eu estou a dizer isto porque analisei o jogo de outra forma. Talvez no máximo estes gamers casuais notem a incrível soundtrack, mas a incrível soundtrack não é o suficiente para agarrar um gamer, ainda por cima um casual básico. Após todos os jogos que eu fiz, após todos os pontos que eu fiz, vocês continuam sem perceber porque é que o Mario Sunshine é e não é o melhor Mario de todos? A resposta é, apesar de ter claramente os níveis mais bizarros da franquia, não é revolucionário como o 64. Não tem a incrível gameplay do Galaxy. Super Mario Sunshine não é o melhor, mas é o Super Mario mais inesquecível alguma vez feito, seja pelo bem ou pelo mal, mas é claramente o meu preferido. Eu sou um gajo porreiro e vejo-vos numa próxima.